Olá, meu nome é Denis e este é o canal Literatura Espírita. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 19 do livro Nosso Lar, intitulado A Jovem Desencarnada. Como nós vimos no capítulo anterior, Lísias foi passear junto com alguns amigos, no campo de música, e André Luiz não pôde ir ainda devido à sua condição, então ele ficou em casa com a dona Laura, que é a mãe de Lísias. E aí, neste capítulo, ele vai conhecer a Heloísa, que é neta da dona Laura, que desencarnou recentemente na Terra, e ele vê que, diferente da situação dele, ela desencarnou muito jovem e ela já foi diretamente para nosso lar, ela não passou pelo umbral. Porém, a condição dela não era das melhores, né? Ela deveria ter ficado no parque hospitalar, mas pôde ficar em casa e devido a algumas questões, né? Não talvez tanto de merecimento da própria Heloísa, mas talvez pela dona Laura, né? Pela capacidade que ela teria de cuidar desse espírito. Então ela vai junto para a casa de dona Laura, morar com eles, né? Mas, por exemplo, quando André Luiz está fazendo a refeição à mesa junto de Laura, a Heloísa não participa, ela toma as refeições isoladamente. E aí dona Laura explica, né, a questão da alimentação, como os nossos sentimentos, como as nossas emoções, elas interferem naquilo que nós comemos. Isso acontece aqui no plano físico, quando você vai fazer uma refeição, mas principalmente no mundo espiritual, né, em que a alimentação ela é mais sutil, ela é muito mais sujeita à interferência dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, como a jovem ainda estava em desequilíbrio, ela não participava das refeições à mesa. Então, ela comia separadamente, né? Claro que a dona Laura ia lá, fazia companhia para ela tudo, mas ela não participava dessas refeições. E André Luiz começa a conversar com elas a respeito, né, de como ela foi para o mundo espiritual, como ela desencarnou. E aí é explicado para ele que ela teve tuberculose, né? Ela passou momentos muito difíceis, né? Ela trazia o remorso de ter passado tuberculose para a mãe, tanto que a própria dona Laura disse que em breve tempo a mãe também desencarnaria, provavelmente pela mesma doença. E o grande pesar da Heloísa, dessa jovem, era ter deixado o noivo, né? O noivo sofreu muito com a partida dela e tudo mais. E na cabeça dela, ela não se conformava do noivo ter ficado e ela ter partido, né? Então a dona Laura começa a conversar com ela, explicar para ela que o noivo dela não era uma pessoa muito espiritualizada, que provavelmente não se demoraria a arrumar outra pessoa, que quando a própria Heloísa pudesse talvez retornar a matéria em visita aos familiares, encontraria o ex-noivo já casado, né, porque ele não era muito afeito a essas questões mais espirituais, e que ela deveria compreender, né, as necessidades dele e tudo mais. A Heloísa, ela ficava chorando o tempo todo, né, ela não conseguia se conformar com a situação, e por um momento ela parece achar até que a dona Laura não estava falando a verdade, né? Como se ela estivesse falando aquilo talvez até por maldade, mas ela explica que não. Aí ela explica, inclusive, que uma amiga da própria Heloísa, né, que levava flores para ela quando ela estava doente, a Maria da Luz, ela diz assim que quando ela visitava a Heloísa, quando a Heloísa ainda estava encarnada, adoentada, ela percebeu, né, do noivo dela, né, que já estava vendo ela naquela situação, né, definhada pela doença, tudo. Ela percebeu pensamentos do noivo dela em relação a essa Maria da Paz, já um pensamento de simpatia, de atração, alguma coisa nesse sentido, e que muito provavelmente depois, né, agora que a Heloísa já desencarnou, que os dois passariam a ficar juntos, né, talvez. E ela ainda fala que isso provavelmente deve ser uma coisa boa, porque antes, né, o ex-noivo ficar com uma pessoa que é próxima dela, que ela conhece, que é amiga dela, que cuidaria bem dele, do que uma pessoa estranha que futuramente depois poderia ser um empecilho
a união dos dois em outras existências ou mesmo no mundo espiritual. Então, a grande lição que esse capítulo deixa para nós é em relação ao desapego, principalmente dos papéis que nós cumprimos na Terra, que os nossos papéis, eles são temporários. Então, por exemplo, pai, mãe, filhos, cônjuges, irmãos, tudo isso são papéis que nós cumprimos na nossa encarnação devido às nossas necessidades evolutivas. Mas, espiritualmente, em essência, todos nós somos irmãos, né? Todos nós temos o mesmo parentesco que é sermos filhos de Deus, né? Então, não existe essa questão de é o meu filho, é o meu cônjuge, é o meu pai, é a minha mãe, né? Essas condições elas são temporárias e inevitavelmente nós vamos ter que desapegar desses papéis e expandir esse amor, expandir esse sentimento para outras pessoas, porque o nosso destino, né, evolutivamente falando, é amar a humanidade com o mesmo amor, com o amor cristão, o amor que Jesus nos ensinou, que é um amor tão grande que nos ensina a amar até mesmo os inimigos, aqueles que nos querem mal. Então, é necessário que nós tenhamos essa consciência, né? Não é errado você amar as pessoas próximas a você. Claro que você deve ter esse amor, deve ter essa fidelidade, mas não achar que você possui essas pessoas, não achar que essas pessoas estão na sua dependência, que essas pessoas elas têm que ter amor só por você, que elas têm que viver só por você, porque isso não existe. Cedo ou tarde você vai ter que se desapegar dessas pessoas, você vai ter que expandir esse amor e vai ter que também entender que essas pessoas, em algum momento da jornada delas, elas terão laços com outras pessoas também. Então, talvez, por exemplo, aqueles espíritos que hoje são seus filhos, talvez numa outra encarnação eles não serão seus filhos mais. Talvez serão filhos de outras pessoas. Seus pais talvez serão pais de outras pessoas, seu cônjuge talvez casará com outra pessoa, e acontece dessa forma e é uma necessidade que todos nós temos, até que nós aprendamos a desenvolver um amor realmente espiritual, realmente profundo, e aí, ao desenvolvermos esses laços espirituais mais profundos, nós teremos a capacidade de cumprir nossa jornada evolutiva com aqueles a quem nós amamos profundamente, sem ter essas interrupções, até porque não vai ser mais um amor egoísta, um amor de posse, mas um amor de realmente ser parceiro, querer evoluir junto e ajudar o outro no seu processo evolutivo. Então, essa é a lição que nós tínhamos desse capítulo. No capítulo 20, depois, no próximo vídeo, nós continuaremos, o tema será o lar, noções do lar, onde nós continuaremos estudando essas temáticas da família. Até o próximo vídeo, que a paz esteja com todos.